Não calculam o gosto que eu tenho em vir aqui assim falar sobre o Ferreira de Castro e o livro Os Imigrantes. As razões que me levam a começar esta pequena achega sobre o Ferreira de Castro são de duas ordens. Primeiro foi a leitura muito prematura feita por mim, em casa, novo, bastante novo, mas já na altura haviam familiares que tinham uma aproximação muito grande com o Ferreira de Castro e que muito naturalmente eu tinha à disposição os livros dele para ler. Não eram muitos, a produção dele ainda era pequena, apesar de haver uma produção anterior que ele não digo que rejeitou, mas tinha colocado um pouco de lado. E apareceu para conversar sobre este assunto os imigrantes. E os imigrantes, para mim, têm uma importância muito grande, porque é o primeiro livro que eu leio do Ferreira de Castro. É interessante que eu fui à procura lá em casa, onde é que ele estava, e ainda o tenho. Tenho uma quarta edição, que é bastante interessante, porque reflete o tempo em que eu li. Eu teria os meus 10 anos, e foi uma descoberta. Descoberta é essa que não é nada de transcendente, porque imigrantes existem ao longo da nossa vida e aparece-nos imensa gente imigrada. Então os portugueses tivemos uma vida sempre muito interessante no aspecto da imigração. Interessante, vírgula. Interessante, dura. E estamos até num momento bastante grave, não com os portugueses indiretamente ou diretamente, com este problema todo que tem aparecido nestes últimos dias com a imigração no Alentejo, que toda a gente, quer queira, quer não, deve já ter passado pelos ouvidos e pela vista as imagens terríveis dessa gente. O Ferreira de Castro, ao escrever Os Imigrantes, não é mais que contar uma história de imigração daqui da nossa zona, daqueles anos. O Manuel da Bolsa não é mais que um personagem muito natural daqui assim da nossa região, que vai para o Brasil e faz uma vida terrível lá e acaba por chegar novamente a Portugal sem nada de concreto, que não foi um trabalho quase que inútil, e volta outra vez à sua origem. É interessante que mais tarde, eu, produto também desses familiares, eu cheguei a conhecer e ter como algum contacto com o escritor, que era de uma abertura extrema. Pelo menos eu sempre notei isso, com a gente nova que se aproximava dele, ele tinha sempre uma palavra de estímulo, de acolhimento espantoso. E acontece que um dia ele fez-me o favor de oferecer este, para além de outros que eu tenho também oferecidos por ele, onde ele dedica uma página para escrever uma pequena saudação e a partir daí, sempre que saía um livro novo, ele fazia o favor de me enviar. Acontece que acerca dos imigrantes, a nossa região foi sempre uma região de grande imigração, não só para o Brasil, mas para a Venezuela, para a Europa.
nos anos 50, 60, a quantidade de portugueses que foram por essa Europa fora, para a Bélgica, para a França. E sempre que eu tive a oportunidade de me deslocar ao estrangeiro, era raro a vez que não acontecesse qualquer coisa relacionada com essa gente que em tempos diferentes, não aqueles dos imigrantes do Ferreira de Castro, mas em tempos diferentes também tinham as suas histórias e contavam-nas e era sempre uma alegria enorme para eles encontrar alguém que chegava junto deles e falava a nossa língua, hein? E há casos que são marcantes, né? Na minha vida eu encontrei muita gente que me deixou algumas testemunhos bastante fortes dos trabalhos que passaram, como é que por onde andaram e por onde andam ainda hoje. Hoje em dia, ao refletir sobre o livro e ver a história deste nosso Manel da Bolsa, faz-me transportar àquilo que há bocado eu estava a refletir acerca do problema que está a acontecer naquela imigração oriental que tem aparecido em Portugal há bastante tempo. Mas não são estes orientais, porque também tivemos nos anos 50 uma quantidade enorme de gente da Guiné, de Cabo Verde, que vieram para Portugal e que sofreram também amarguras terríveis. Nós, por um lado, na Europa, e eles que entravam em Portugal também acontecia-lhes também uma vida pouco facilitada e bastante grave. Isto está bem refletido nos imigrantes, e que eu aconselho vivamente a que devam começar por nossa história, nossa, quando eu digo nossa, que é da nossa região, e reflete o homem daqui, da Beira-Ria, que vai por aí fora, vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, não é só os açorianos que lá estão, também há imensos portugueses, vai para o Brasil, vai para todo lado. Que é interessante, encontra-se sempre alguém que é nosso, é português, ou então tem família. Há coisas bastante curiosas. Ainda há pouco eu estava a recordar, isto mais ou menos para lhes contar um episódio espantoso que me aconteceu. Eu era rapaz novo, bastante novo, rapazote ainda, e tive a oportunidade de conhecer um imigrante de Cocujães, que sofreu grandes problemas durante a vida. Naquela altura, quando eu o conheci, ele contou-me, esteve na guerra da Indochina, esteve na guerra da Argélia, atravessou períodos terríveis da história francesa e tinha regressado porque era um soldado com altas condecorações e tinha sido mandado embora com uma subvenção especial do governo francês. Mas isto é um pequeno fait divers que reflete bem as amarguras do imigrante que o Ferreira de Castro, neste livro, neste primeiro romance que ele aborda a nossa imigração, diz bem do que essa imigração passou, e ele também, ele que esteve no Brasil e que também sofreu bastante, que está bem refletido nos imigrantes, toda essa vivência que ele teve no Brasil, que foi bastante dura, mas com um sentido sempre espantoso que ele manteve
de querer escrever e ser alguém nas letras, coisa que todos nós sabemos o grande sentido literário que ele teve e a projeção que ele teve, tem e continuará a ter durante muitos anos. Daí o meu conselho: leiam, comecem por ler Os Imigrantes, mas não deixem os outros, não deixem a Selva, a Lã e a Neve, a Missão, a Curva da Estrada, tudo isso são a Terra Fria. Aqui há anos fomos lá, fomos um grupo deles, fomos ver a aldeia bem perto de Montalegre, onde ele escreveu Terra Fria. Tudo isso está bem refletido, todo esse aspecto da gente do campo que emigrava, que ia para fora, que uns tinham a força de voltar, outros ficaram lá, desapareceram completamente e ficaram lá. Eu ainda há dias li, não sei se também vos passou isso, um português em Cabo Delgado, no Moçambique, que vive há 60 e tal anos numa cidadezinha que tem sido bastante martirizada por aquelas infâmias que têm feito àquela gente. Acho que é isto o que me obrigou a pensar nos imigrantes e a propor-vos a leitura do livro, mas também a vida do Ferreira de Castro, porque está bem refletida na experiência que ele teve. A experiência dele está bem refletida no livro que é proposto.